E esse é o vídeo para você que quer saber por que caminho, que passos dá para conseguir fazer uma escalação interessante no Rei do Pitaco, no Cartola ou em qualquer fantasy que você for jogar. Eu vou falar aqui de 5 passos fundamentais para você partir nesse percurso. Lembrando que esses passos vão te dar uma ideia de onde ir e mais para frente a gente vai se aprofundando neles e você também vai adquirindo experiência e vai sabendo que dentro dele existem várias coisinhas, mas inicialmente você precisa saber o que fazer. Serão 5 passos. Só que antes do primeiro passo eu quero falar do passo 0. Qual que é o passo 0? Que vem antes de todos. Antes de tudo, para a gente começar aqui, aperta o joinha. Clica no botão para se inscrever no canal e clica ali no sininho para você receber as notificações aqui do nosso canal, porque a gente está postando sempre para vocês aqui novos vídeos, novas ideias, conhecimento, conteúdo que a gente não tem por aí geralmente em questão de fantasy game, principalmente aqui no Brasil. No Brasil a gente está muito focado em qual time vai bem, que jogador vai mitar, qual time é favorito, e a gente esquece de entender a teoria, ter o conhecimento, porque uma dica de um jogador vale para um jogo, uma dica de time vale para um jogo. Agora, um conhecimento estratégico do jogo, isso vale para toda a sua vida que você jogar aqui. Fala, mitos e mitas! Eduardo Cruz aqui, passando para vocês mais um vídeo nesse canal. Lembrando que quem é Eduardo Cruz? Eduardo Cruz é um jogador de fantasy profissional, um cara que entende a fundo o jogo e já ganhou bastante, continua ganhando bastante com fantasy game e busca também entregar para vocês a ideia do ensinar a pescar e não apenas ter o peixe, apenas receber ali timinho pronto ou coisa do tipo, mas não. Aprender de verdade a teoria do fantasy game que vai te levar ao profissionalismo. Por isso que a gente tá com essa série aqui. Agora, dessa vez, em vez de falar para pessoas mais avançadas, como geralmente eu falo, pessoas que querem atingir aquele último ponto, tô tentando trazer vocês desde o início nessa jornada de começar do zero e entender de uma vez por todo como ser lucrativo com fantasy games como Rei do Pitaco e Cartola. E vamos para o passo número 1, entender o campeonato. Isso mesmo, você precisa saber qual campeonato que se refere. Porque o campeonato pode ser um campeonato mata-mata, pode ser um campeonato de pontos corridos, tem bastante rodadas, poucas rodadas. E você vai entender a questão de gols, é muito importante você entender. Existem campeonatos como a Bundesliga, por exemplo, o campeonato alemão, que ele tem muitos gols. Então você vai escalar de uma forma, você vai reparar, por exemplo, muito mais na questão de gols, quem participa de gols. Aí vai ver as características, os scouts, as habilidades ali dos jogadores de acordo com a característica dele de fazer mais gols e participar em gols. Diferente de um campeonato que você olhar ali, por exemplo, um campeonato paulista tem poucos gols no geral. Então se tem poucos gols, aí você vai dar atenção para outras coisinhas, como por exemplo, jogadores que desarmam bastante, que conseguem uma pontuação básica, que é uma pontuação que não depende de gols, basicamente. É uma pontuação que você consegue com maior frequência ali e prever um pouquinho melhor do que a pontuação com gols. E por aí vai. Você tem que entender o campeonato para saber qual sua abordagem na sua análise e que tipos de jogadores, que tipo de características que você vai dar mais importância ali. E aí temos o passo número 2. O passo número 2 é você entender qual liga ou qual sala, depende de como você quiser chamar, que você vai jogar naquele campeonato. Porque existem competições de diversas maneiras diferentes. Existem ligas que premiam metade dos participantes praticamente. Tem ligas que premiam apenas uma parte pequena dos participantes ali, então você precisa entender, porque você entendendo que tipo de sala, que tipo de liga que você está jogando, você vai conseguir entender melhor que tipos de estratégias você vai ter que ter, porque por exemplo, uma liga que premia muitos participantes, talvez você não precise pensar tanto em diferenciais, você pode pensar em escalar o melhor time possível, porque se você está estudando legal e está se dedicando um pouquinho, maior tendência é você saber mais do que das outras pessoas, que não estão estudando tanto, então você consegue ter uma vantagem ali. Mas e agora uma competição que premiam poucos? Aí talvez não. Talvez se você escalar sem se preocupar muito com o que as pessoas vão escalar, seu time vai ficar muito parecido com um dos outros e quando você tem muitos concorrentes, você vai ter dificuldade de ganhar. Então você precisa entender que tipo de estratégia você vai ter ali, mas para isso você precisa saber qual sala, qual liga você está jogando e as características dela importantes para você ganhar e para você ter mais chances de ser lucrativo nela.
E não se preocupe, tá? Você falando aqui pra mim nos comentários que você gosta desse tipo de conteúdo, que você quer mais desse tipo de conteúdo, eu posso criar um vídeo só falando das salas, por exemplo, do Rei do Pitaco, para você entender exatamente qual tipo de estratégia fica mais interessante para cada tipo de liga do Rei do Pitaco. E também posso falar, quem sabe, de quando que é importante você jogar determinada sala, com determinado tipo de banca, o que você faz e por aí vai. Mas me conta aqui nos comentários, porque aí eu sei o que vocês querem, o que vocês desejam mais aprender, e aí eu posso criar conteúdos pensando nisso. Então nós temos o primeiro passo, analisar o campeonato, o segundo passo, analisar a liga que está jogando, e o terceiro passo, depois de entendido isso, é analisar o contexto daquela rodada que você está jogando. Porque não adianta você saber o campeonato como um todo, você precisa saber aquela rodada. Aí que entra bastante a questão de análise de confrontos, né? Você entender quem que vai jogar um contra o outro, qual o nível de favoritismo de um, qual o nível de favoritismo do outro. Aquela rodada, o quão importante é para os times. Como que um time vem jogando, como que o outro time vem jogando, como que foram? Você olhou os melhores momentos? Você teve uma noção ali do que está acontecendo em cada um dos times? Se o time está com desfalque, se o time não está? Entender exatamente como que os times estão, como que os times vão para aquela rodada e entender bem. E é muito importante você entender isso antes de pensar qualquer coisa em jogadores, vai ser um próximo passo, você entender como que os times estão e como que é aquela rodada. Se a rodada tem muitos favoritos, tem poucos favoritos, se é uma rodada com tendência a ter mais gols ou menos gols, você consegue ter essa noção do que está acontecendo, a quantidade de jogos que tem para você saber qual é mais favorito e qual que é menos favorito daqueles confrontos ali. Às vezes você tem uma rodada com um monte de favoritos, às vezes você tem uma rodada com poucos favoritos. Tudo isso vai fazer parte da sua estratégia posteriormente. Você precisa analisar bem. Como eu disse anteriormente, depois de analisar os confrontos, a gente vai para o passo 4. O passo 4 é analisar os jogadores. E aí quando você vai analisar os jogadores, você tem que ir de acordo com a posição dos jogadores, por exemplo. Cada posição tem uma peculiaridade, cada posição vai ser importante, determinadas coisas você analisar. Porque uma coisa é você analisar um jogador que é um volante ali, que é para desarme, você vai analisar muito a fundo a questão de desarmes para ele. Outra coisa é você pensar num atacante. Atacante você vai dar um foco muito maior na questão de gols. Lógico que você vai olhar se ele faz alguma coisa a mais, mas geralmente o que faz o cara explodir são gols, assistências, participação de gols no geral. Então cada posição você vai ver uma coisa diferente, você vai ter um critério. Por exemplo, defensor, você vai pensar bastante na questão de qual a probabilidade daquele time tomar gol. Lembrando que você não vai adivinhar, você vai pensar em probabilidade daquilo acontecer. Então, cada posição você vai pensar de uma maneira. E além disso, uma coisa que a maioria das pessoas não fazem, muito baseado também, por exemplo, aos conteúdos que estão disponíveis de influenciador, ou também quais tipos de liga que estão jogando, porque muitas das ligas que as pessoas jogam, elas não analisam todos os jogadores, elas analisam uma coisa ou outra. Mas agora, quando você está entrando aqui para ganhar dinheiro, principalmente se a gente pensar no tiro curto, que eu posso explicar as modalidades em outro vídeo para vocês também, mas você vai precisar entender todos os jogadores. Você não pode se contentar. Você tem que entender bem praticamente todos os jogadores do campeonato para você saber onde tem valor. A gente falou em outro vídeo aqui que a gente tem que entender onde está o valor, onde tem jogadores melhores do que as pessoas vão considerar, do que as pessoas vão escalar, porque isso vai te dar uma grande vantagem. Então agora a gente tem que esquecer isso de só olhar os times que a gente acha favorito, algo do tipo. A gente tem que tentar ter um conhecimento de todos os jogadores disponíveis, porque isso que vai fazer a diferença. Lembrando que você não pode tentar ser mediano, porque a maioria das ligas, você ser mediano, você não vai ganhar nada. Então tá na hora de você pensar em dar um passo a mais. Dar um passo a mais é entender mais do que a média. A média conhece os favoritos. Bora conhecer mais jogadores? Estamos nessa jornada aqui pra gente ser acima da média, né? Então bora lá. Lembrando que, claro, que na hora que você for analisar o jogador, você vai levar bastante em consideração não só as características dos jogadores, mas a soma da característica dos jogadores e do confronto que ele tem, porque o confronto dele vai gerar também uma possibilidade. Um time que tem grande chance de fazer gols é diferente de um time que não tem tanta chance de fazer gols. Isso vai interferir na sua análise. Fique esperto com isso. Agora vamos pro passo 5. Lembra que eu falei de coletar as informações de cada um dos passos, servir como informações para a gente chegar aqui e conseguir ter uma boa estratégia? Chegou a hora de aplicar a estratégia. Então a estratégia você vai aplicar muito pensando em qual tipo de liga que você tá e qual campeonato que você tá, serviu para você analisar o confronto, analisar os jogadores, para você entender qual seria a melhor estratégia para aquele time, para aquela liga.
Então você vai aplicar tudo aquilo. Porque vai ter liga que você simplesmente vai chegar e vai escalar os melhores jogadores. Vai ser conservador. Pronto. Você vai analisar quem tem mais potencial e vai colocar aqueles jogadores. Vai ter ligas que você vai precisar de ousadia, ser diferente. Vai ter ligas que você vai colocar todos os defensores de um time só. Vai ter ligas que você vai diversificar, porque você não vai precisar, então você não vai correr risco desnecessário, que você não vai precisar ousar, então você não vai correr riscos desnecessários. Você vai dar uma diversificada na sua defesa para não depender muito da questão de um time não tomar gol, que vale pontos. Então você vai juntar todos os conhecimentos que teve dos passos anteriores e aplicar numa estratégia. Essa estratégia vai ser para esse time pensando nessa liga. Então é muito importante você juntar tudo isso para você conseguir aplicar da melhor forma, porque você tem que lembrar, um time você não pode ser montado à toa. Você não pode montar só porque você entende futebol. Ele tem que ter uma estratégia. E uma coisa que muita gente falha, principalmente quando começa a montar mais times, é montar times à toa, montar times sem pensar, buscando atalhos para ir mais rápidos, para não ter que pensar muito. Troca um ou dois jogadores. Faz de um jeito aqui mais simples. Troca só esse jogador, troca só essa defesa. Então é pensando em atalhos e isso é muito prejudicial para o longo prazo. Daqui a pouco você está gastando muito, não está ganhando. Antes ganhava e não sabe por quê. Sendo que você está colocando vários times e investindo bastante. Porque você está jogando fora a coisa mais importante do ser humano. O que difere a gente dos animais, que é pensar. Então você tem que pensar naquele time. Não desperdice, não joga à toa. Sabe de uma coisa? Eu vou falar um bônus, um passo 6 aqui, que é um passo para você revisar as coisas que você está fazendo e voltar nesse looping aí de análise. É o seguinte, o passo 6 é mantenha-se informado, tenha acesso à informação, fique esperto, porque às vezes uma informação pode ser um diferencial enorme. Aquela informação que você tem, um jogador que pode ser poupado, alguns jogadores que não estão bem, talvez vão sair um pouco mais cedo, acaba ficando um pouco menos interessante e por aí vai. Você saber o que vai acontecer, saber as informações de um time, saber um time que pode poupar ou não pode poupar, isso vai te dar uma vantagem bem interessante. Então tudo isso faz parte. E eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir aqui, me contar se você está gostando, se você quer que eu continue com isso, porque vocês gostando é óbvio que eu vou continuar aqui, tanto crescendo no canal, como crescendo com os conteúdos para vocês e no conhecimento para vocês ficarem feras de verdade no Fantasy Game, virar uma renda extra para vocês e quem sabe até profissão, como é comigo.